Abra o seu coração e receba a palavra viva. Sim, abra o seu coração e receba da palavra viva do nosso amado Senhor Jesus. E hoje nós vamos falar sobre o tempo de Deus. Um excelente nadador tinha o costume de correr até a água e de molhar somente o dedão do pé antes de qualquer mergulho. Alguém intrigado com aquele comportamento lhe perguntou qual a razão daquele hábito. O nadador sorriu e respondeu: há alguns anos eu era o professor de natação. Eu os ensinava a nadar e a saltar do trampolim. Certa noite, eu não conseguia dormir e fui até a piscina para nadar um pouco. Não acendi a luz, pois a lua brilhava através do teto de vidro do clube. Quando eu estava no trampolim, vi minha sombra na parede da frente. Com os braços abertos, minha imagem formava uma magnífica cruz. Em vez de saltar, fiquei ali, parado, contemplando minha imagem. Nesse momento, pensei na cruz de Jesus Cristo e em seu significado. Eu não era um cristão, mas quando criança, aprendi que Jesus tinha morrido na cruz para nos salvar pelo seu precioso sangue. Naquele momento, as palavras daquele ensinamento me vieram à mente e me fizeram recordar do que eu havia aprendido sobre a morte de Jesus. Não sei quanto tempo eu fiquei ali parado, com os braços estendidos. Finalmente, eu desci do trampolim e fui até a piscina para mergulhar na água. Só que eu desci a escada e os meus pés tocaram o piso duro e liso do fundo da piscina. Haviam esvaziado a piscina e eu não tinha percebido. Tremi todo e senti um calafrio na espinha. Se eu tivesse saltado, seria o meu último salto. Naquela noite, a imagem da cruz na parede salvou a minha vida. Fiquei tão agradecido a Deus que ajoelhei na beira da piscina. Confessei os meus pecados e me entreguei a Ele, consciente de que foi exatamente uma cruz que Jesus morreu para me salvar. Eu tinha plena consciência de que foi numa cruz que Ele redimiu os meus pecados. Naquela noite fui salvo 2 vezes e para nunca mais me esquecer, sempre que vou até a piscina, molho o dedão do pé antes. Deus tem um plano na vida de cada um de nós. E não adianta querermos apressar ou retardar as coisas, pois tudo acontecerá no seu devido tempo. E esse tempo é o tempo dele, e não o nosso. Naquela noite, contemplar a cruz salvou aquele nadador. Contemplar a cruz é o que nos salva. Porque o texto mais conhecido, talvez o mais conhecido das Escrituras, João 3,16 diz: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou o mundo de uma maneira tão grande, tão maravilhosa, tão imensa, tão infinita, que deu o único Filho que ele gerou, para que todo aquele que crer nele, em Jesus, não morra a morte eterna, mas tenha a vida eterna. Foi o que o Senhor fez. E a cruz foi o meio pelo qual Ele nos salvou. A cruz era nossa, a cruz era minha, a cruz era sua. Contemplar a cruz salvou aquele nadador. Contemplar a cruz é o que salva a mim e a você. É verdade,
A cruz não é plasticamente bonita. Pensar num homem pregado numa cruz não é uma visão bonita, mas ela é uma feia visão, porque ela foi a paga das nossas feias atitudes, por causa dos nossos horríveis pecados, por causa da nossa horrível condição em que nos encontramos sem Cristo. Mas o sangue dele é que nos transforma, nos muda, nos modifica. Ele, Jesus, é quem muda nossas vidas por inteiro. E ele, Jesus, é poderoso para transformar a sua vida e o seu coração. Naquela noite, aquele homem é salvo 2 vezes. É salvo da morte física naquele momento, pela imagem da cruz. E é salvo para a eternidade. O que é mais importante? O Senhor tem nos dado vida, tem nos preservado, nós podemos ouvi-lo agora, ouvir a sua palavra, porque o Senhor se preocupa conosco. E pode ser hoje o tempo de Deus para a sua vida, para que você contemple a cruz e seja salvo. E ao contemplá-la, a cruz, e ser salvo, você vai poder entender que Cristo não ficou naquela cruz. Ele morreu porque nós deveríamos ter morrido. Ele venceu a morte para que nós não morramos a morte eterna. Ele ressuscitou e ele governa todas as coisas. Por isso todas as coisas acontecem no tempo dele, porque ele é o governante de todas elas. E ele está falando ao seu coração agora. E pode ser que você esteja sendo salvo pela cruz agora. Contemple-a. Pense no que a cruz de Cristo representa. A cruz não é à toa o símbolo dos cristãos. A cruz é o símbolo da nossa pequenez, da enormidade de Cristo e da sua bondade, e é o símbolo da graça dele sobre as nossas vidas. Ele não merecia a cruz e foi até ela para nos salvar. Nós merecíamos a cruz, e se fôssemos até ela teríamos ficado mortos. Por isso ele foi até lá. É como diz uma canção: Cristo é a nossa vida, ele é o motivo do louvor em nosso novo coração. Por quê? Porque ele morreu a nossa morte para vivermos a sua vida. Ele, Jesus, nos trouxe grande salvação. E eu espero que hoje seja o tempo de Deus para a sua vida, que você possa contemplar a cruz e ser transformado. Em nome de Jesus. Conexão Sobrenatural. Porque só Jesus pode te ligar ao Pai. O resto é armadilha do inimigo.